TV. Roda a vinheta. Vinheta no ar! E o nosso momento BBB, o nosso papo de BBB tá começando agora, 19h36. Se inscreve aqui no canal. Se você tem dúvida pra voltar aqui, papodetv.com.br, não tem erro, tá? Não é site, você cai direto aqui no nosso canal pra poder se inscrever e acompanhar as lives diárias, tá certo? Tem recorte, tudo que acontece no Big, a gente traz aqui pro nosso programa. E já começando com bomba! Porque chegamos aí com o resultado da primeira prova do Anjo, né? A Aline, o Whirley e o Bruno Nogueira foram os primeiros anjos. A prova aconteceu no último sábado, foi exibida ontem e foi uma disputa ali entre duplas, né? Como a gente já adiantou aqui antes da estreia, essa primeira semana seria toda em duplas, inclusive a eliminação que acontece amanhã vai ser em dupla. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho aqui no programa. A Aline e o Bruno, então, foram os grandes vencedores da prova do Anjo e tinham, claro, né, a opção de escolher aí qual seria o casal, qual que seria a dupla que estaria no Monstro. Escolheram a Marília Miranda e o Fred Nicásio. Eu achei, foi ótimo. O Fred foi biscoitar ali na prova do Anjo, afinal era justamente essa, né, o monstro, na verdade, né, eles tinham que ficar de biscoito andando pela casa. Achei que foi merecido, né? Foi lá, né? A gente já imaginava que isso poderia acontecer, porque ele já tava no... A Marília nem tanto, mas o Fred já tava no radar, sim, de muita gente ali dentro. E a gente sabe que tanto a Aline quanto o Bruno já são mais próximos do time ali da Bruna, né? Do Guimê. E aí acabaram indicando eles dois aí pro Monstro. Então, ocorreu essa prova do Anjo no sábado, né? A prova chamada BBB Pong, né? E tinha aí essas duplas, menos os líderes, né? Que não faziam parte. Sim. E aí tinha toda essa dinâmica. E quem se deu melhor foi Aline e Bruno. Aline e Bruno, que é a dupla que eu tô vendo a hora que a Aline vai perder a boa com ele, né? Até na hora da votação ontem, a gente conseguiu perceber que ela tava, né? Verdade. Tava segurando. Assim, sabe? Segurando, porque a gente, até durante a negociação dos dois, para ver quem eles iam imunizar, né, antes ali do ao vivo, eles estavam ali meio que negociando, e a Aline, ela tava tentando relevar, porque ela realmente não tá mais com paciência pro Bruno. E a gente já tava falando isso aqui desde a semana passada, né? Não, mas acho que não só ela, né? O Brasil inteiro já não tá aguentando mais o Bruno, porque ele tá tentando ser o Gil do Vigor, mas não tá rolando, assim, cara. Juro pra você que, assim, eu nem vejo ele tentar ser o Gil do Vigor, porque eu nem vejo ele. Pra mim, ele tá muito apagado, sabe? Ele tá muito sumido. É que nos poucos momentos dele, ele tenta ser o Gil do Vigor, né? Aí é difícil. Aí o pau tora, né? Mas a gente percebe que ela realmente tá de saco cheio e vai ter a chance de explodir essa bomba a qualquer momento. Sobre o Fred Nicásio, eu queria trazer um negócio que é o seguinte. O Fred, ele se meteu, isso nem tá na pauta, a produção vai me xingar, mas é o seguinte, o Fred Nicásio, ele, em um momento ali, aparentemente tentando falar que o Bruno não ia sair, o Bruno Gaga, né, ele tentou ali dar uma... Sempre te pega o Bruno Gaga, né? O Bruno Gaga me pega, o Bruno Gaga me pega. O Bruno Gaga, o Fred tava falando que o Bruno não ia sair porque o Brasil gosta de quem é caricato. E isso ele falou como se fosse algo positivo. Ele começou a falar isso, falou, é bicha caricata, o Brasil gosta. Ele falou isso mesmo. Ele não vai sair. E quem que pegou ar com isso? O Gil do Vigor. Por quê? Porque o Fred simplesmente citou o Gil do Vigor como se ele fosse uma, nas aspas, bicha caricata. Né? E o Gil do Vigor publicou no Twitter uma mensagem nem um pouco feliz com toda essa treta toda. Por quê? Porque ele falou que ele se sentiu reduzido, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente pode ver que o Gil, ele fez história dentro do Big Brother, gosta dele ou não, o cara entregou muito lá dentro, entretenimento, briga e tudo mais, e o Fred colocou ele nessa pecha de ser uma bicha caricata. Então, assim,
A questão do Fred, eu tava até acompanhando o Splash lá do Central Splash do Chico Barney, né, com a Aline Ramos e etc. E eles estavam falando muito sobre essa questão do que o Fred é, né? Ele é um cara que ele fala com muita certeza, né, sobre assuntos que ele não domina. Exatamente. Ele fala com muita propriedade sobre coisas que ele aparentemente não sabe. Então é aquilo, ele não tem dúvida do que ele fala, ele não põe interrogações, ele põe certezas e pontos. É como se ele sempre soubesse de tudo, mas na verdade ele tem um conhecimento muito raso sobre o que ele está falando. E é isso que a gente percebe em vários momentos. Inclusive, a gente não pode pôr o vídeo aqui, mas ontem, quando a Marília tava chorando, ele começou a falar que a Marília tinha sangue de... Assim, você é nordestina, você tem o sangue da Maria Bonita. E o pessoal achou isso muito aleatório, né? Porque assim, não faz muito sentido. Ele cantando a música de Travessia pra Aline hoje. Gente... que você tá receitando pra você mesmo, Fred? A gente quer também... O Fred, assim... Mas daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre o Fred, aguardem. Ainda não dei minha opinião sobre ele, tá? Aguardem. Eu acho que eu nem preciso mais falar, né? Eu já falei tanto aqui, já detonei o Fred Nicásio aqui no nosso programa e continuo também. Eu vou falar agora mesmo, produção, porque eu acho que, assim, essas atitudes que ele tá tendo lá dentro da casa... São coisas, gente, que não dá pra esconder. Não adianta a pessoa falar, não, mas eu não sou assim. Lá a gente vê muita verdade aparecendo. Até quando ele falou da enfermeira, né, lá, foi uma frase assim, esdrúxula, extremamente horrorosa, que ele falou lá dentro da casa e recebeu uma nota de repúdio do Corém, né, que é o sindicato ali dos profissionais de enfermagem. A gente trouxe aqui no nosso programa essa nota na íntegra, sem nenhum corte, para dar voz também. Afinal, Fred Nicásio tá tendo ali uma puta oportunidade de ter um espaço de falar o que ele pensa, então nada mais justo do que essas pessoas também terem um direito de resposta. É claro que a gente não tem ainda, né, a audiência da Vênus Platinada, da Globo, né? Mas é claro, a gente abre aqui o nosso espaço para o pessoal poder opinar também. E você pode opinar também no nosso chat ou nos comentários aqui do vídeo, tá? Fred Nicásio, então, extremamente forçado. Eu acho que mereceu ganhar o prêmio do monstro, para ver se ele se tocava um pouco. E eu volto a reforçar, Ítalo, uma coisa que eu até falei, acho que semana passada, quando a gente trouxe esse caso aqui, que foi ele dizendo que fez história no Brasil. Quem é você, Fred Nicásio? Quem é você? O que tá acontecendo? É muito difícil, né, cara? É muito difícil porque ele fala que ele fez história, ele se compara à Aline, né? A Aline, que a gente sabe que tem muitos anos de carreira, e o Fred, assim, tudo bem, realmente, eu não tô diminuindo a carreira dele. Com licença, Calma. Eu vou falar, eu preciso falar. Fred, vai. Você era stand-by, Fred. Você não era nem pra estar dentro da casa. O que é stand-by? Alguém desiste, pega uma outra pessoa e coloca no lugar. Ah, Daniel, mas como que você sabe isso? Gente, trabalha, sei lá, 15 anos com bastidores de TV, a gente tem contato. Claro, se falar que não tem um contato numa produção de Globo, mentira. Tem Globo que tem milhares de funcionários, Fred Nicásio e aquela outra lá, a Spotista, esqueci o nome dela. Então, os dois eram stand-by, a Kay Alves. O Fred Nicásio era stand-by, né? A Kay Alves estava ali já mais cotada para participar. O Fred era stand-by, não era nem para ele estar lá. Rebeca Toledo, eu quero que Fred Nicásio saia. Seria Deus? Eu, hein? Comentou aqui, Concordo. Rebeca Toledo. Comentem vocês também que estão acompanhando a gente. Mas só para fazer a minha aspa que eu tava falando aqui, sem querer reduzir, gente. Eu não quero reduzir a carreira dele. A gente sabe que realmente tudo que ele fala sobre existirem poucos médicos negros no Brasil realmente é uma verdade. A forma como ele viralizou nas redes sociais, ele cuidando de uma senhora negra e pela primeira vez ela falou que estava sendo tratada por um médico negro, isso realmente é algo a se pensar, a se pôr na realidade, porque é verdade mesmo. Existe pouquíssimo, principalmente a gente sabe que é uma área muito concorrida e muito difícil também, só que assim, a gente também tem que ter noção do que a gente está falando.
né? Tem que ter noção de como a gente vai se portar. Porque às vezes um excesso de autoestima é um problema. E o que a gente percebe é que muitas vezes o Fred ele não mede o que ele está falando, ele não pensa antes de falar e às vezes acaba saindo da forma incorreta. Isso é problemático para ele total. Mas pro jogo, eu não vejo isso como um problema, alguma coisa, uau, sério. Porque o que eu vejo ele pode se dar mal no jogo por causa disso, mas o que a gente quer ver é isso mesmo, as pessoas se atropelando lá dentro, porque os problemas que eles geram por conta das palavras deles, aí só eles que são os culpados. É verdade, enquanto você falava, me veio uma lembrança aqui de um personagem de Eu, a Patroa e as Crianças, que era interpretado pelo pai do Chris, aquele ator lá. Sem dúvida. Exatamente. Não é a mesma personalidade? Cara, eu não lembro daquele personagem. Eu só lembro do Sem Dúvida. Eu não lembro é a mesma personalidade. Me veio essa lembrança que agora, essa personalidade egocêntrica de achar que é a última bolacha do pacote, achar que é o gostosão da Sete Belo, que todo mundo quer botar a boca, que todo mundo quer abraçar. Gente, seja menos. Tá precisando dar uma baixadinha na bola aí, Fred Nicásio, hein? Que tem tudo pra ser eliminado durante esse paredão. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito do paredão, trazer... Na verdade agora, né? Já vamos trazer aqui os detalhes do paredão. É agora o paredão, né? Não, a gente antes vai falar sobre um outro assunto que gerou muito alvoroço ontem, que foi a bronca de Tadeu Schmidt em Gabriel, tá? A gente viu durante toda essa semana esse relacionamento do Gabriel com a Bruna. A gente já tinha falo aqui um pouquinho sobre isso, mas não tinha entrado em detalhes. Ontem, de anteontem para ontem, começaram a surgir alguns vídeos onde o Gabriel estava sendo ríspido, ele estava sendo, até em alguns momentos aparentava estar sendo até agressivo com a Bruna, mas foi a edição do programa quem acabou mostrando toda a realidade. A gente percebeu que em vários momentos o Gabriel ele teve comportamentos tóxicos com a Bruna, e isso fez com que o apresentador do programa tomasse a decisão de falar sobre esse assunto abertamente. Ele trouxe inclusive falas de outros participantes que falavam: olha, vocês são chatos, vocês são tóxicos, não dá pra continuar com vocês desse jeito. E assim, o que a gente viu foi o Gabriel murchar, né, durante muito tempo ali, depois que ouviu isso, e pedir pra Bruna defender ele. Mas, na minha opinião, isso é completo posicionamento da pessoa que não entendeu a mensagem que foi passada. Ele não tem que pedir pra Bruna defender ele coisa nenhuma. Ele tem que pôr o rabinho entre as pernas e entender que ele tá errado, entender que ele errou. Por quê? Eu tô até falando aqui, me atropelando tudo, porque o que a gente percebe que o Gabriel tá fazendo lá dentro vou jogar, vou passar por cima de tudo e de todos. Porque a forma como ele trata a Bruna é, no mínimo, ridícula. Porque o que a gente vê eles são aliados no jogo, eles dois têm um relacionamento no jogo, um relacionamento amoroso, e ele tá chutando o balde total em relação à Bruna. Não quer mais? Ok, termina o relacionamento. Mas tá tratando a mina como lixo faz um tempo, né? À toa que a família dela já publicou em rede social que não tá gostando nem um pouco. Inclusive o pai dela foi criticar, né, nas redes sociais, rolou até aquele comentário da irmã da Deolane. Olha só, ressuscitaram a Deolane da Fazenda, a irmã dela que foi lá fazer barraco na frente da Fazenda, falando pro pai que se precisasse tirar a Bruna do BBB, eles fariam um mutirão, iam até o Projac. Fica, apesar que assim, as irmãs da Deolane também fazem tudo um pouco pra ganhar mídia, né? Isso a gente já sabe, mas estão tentando meio que mediar essa situação aí. Mas uma coisa é fato, que a gente não precisa esconder aqui, até porque a edição mesmo já mostrou em vários vídeos que circulam nas redes sociais, é que os dois são tóxicos. A Bruna e o Gabriel são duas pessoas tóxicas. Em diversos momentos a gente vê a Bruna em cima do Gabriel, querendo beijar o Gabriel, querendo abraçar o Gabriel, e ele não quer. Ele mesmo fala, sai de cima, você parece encosto, essas coisas. E aí, em contrapartida, ele acaba sendo escroto com ela também, empurrando, xingando e fazendo isso que o Ítalo acabou de falar, pedir pra ela defender. Não tem que pedir pra defender. Cara, se você levou uma bronca ao vivo, no horário nobre de domingo em rede nacional, é porque você fez merda. E não é ela que vai ter que te defender. Agora,
se ela não tá tendo a ciência de perceber o que tá acontecendo, às vezes é pela emoção do jogo, às vezes é alguma outra coisa, ela tá tentando se iludindo ali com alguma coisa, e até aquela ex-BBB que teve aquele caso, aquele embate com o Marcus Hatter, né? É isso. Eu esqueci o nome dela, mas a gente tem aí o tweet, eu vou pedir pra produção levantar esse tweet aqui. Ela foi até as redes sociais pra falar sobre isso, pra falar que, na verdade, elogiar que a Globo tomou uma atitude. É a Emily Araújo. Emily Araújo, que hoje tá na Rede TV, inclusive. A Emily Araújo, então, foi até as redes sociais pra falar que bom que a Globo tomou um posicionamento agora muito diferente do que foi quando aconteceu aquele caso do Marcus Hatter, onde o Brasil inteiro foi obrigado a assistir a menina passando por uma pressão psicológica sem perceber o que estava acontecendo direito, e ele segurando, ele colocando contra a parede, e muito tempo depois da Globo foi tomar uma atitude. Se pra piorar, relacionamento abusivo, né? Extremamente. E pra piorar, ele ainda foi convidado pra Fazenda. Ele foi chamado pra outro reality show. E foi expulso, né? E foi expulso. Vou deixar aqui um abraço pra Rebeca, que tá comentando bastante aqui com a gente também. Beijo, Rebeca! O Edson, que deixou o comentário dele aqui Abraço. também. Antes de eu fazer o meu apontamento, só quero falar sobre essa questão da Bruna. Você falou que ela também é tóxica. Cara, são níveis diferentes. Ela pode ser sem noção, ok. Mas o que ele fez com ela ali, puxando o braço, tirando ela da frente pra ele passar e entrar no confessionário, né? Todas as grosserias que ele fez. Então mostra assim, tudo bem, ela pode ser espaçosa, tomar conta do espaço dele, atropelar o que ele tá falando, ou então até ficar muito grudenta nele, é um ponto. Mas a forma como ele trata ela já passou do limite faz algum tempo e ela não tá notando, porque a gente vê essa questão do relacionamento abusivo. A gente vê que ela tá presa no relacionamento abusivo ali em uma semana de programa, não percebeu o que tá, e assim, esse alô que a Globo deu, eu diria que é um cartão amarelo, porque a gente sabe que se continuar acontecendo, a expulsão vai acontecer. O que o Tadeu fez ontem foi um alerta que não foi possível acontecer na época da Emily, não aconteceu, provavelmente porque não existia por parte da Globo esse conhecimento. Eles não tinham esse know-how ainda. Nunca tinha acontecido. Mas agora, olha aí, olha essa cena. A forma como ele retira ela da frente, como se ela fosse, sei lá, cara, né? Boneco, né? De pano. Arranca ela da frente, assim, como se ela não tivesse importância mesmo pra ele. Então a gente percebe que é uma falta mesmo de respeito. Ele não tem respeito por ela mais. Então é muito ruim a gente ver isso. E o que eu diria a gente tá até se estendendo muito sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente fala sobre paredão, mas o que a gente vê acabou o respeito. E é muito ruim a gente ver isso, sabe? É muito desconfortável mesmo esse relacionamento, onde só ela tá ali tendo algum tipo de interesse por ele, e ele claramente não tem mais um pingo de interesse nela. Ele tava com ela, gostou, agora não quer mais. E tá claro que ele não quer mais, porque se ele continuar, se você me disser que ele quer continuar com ela com essas ações que ele tá tendo, misericórdia. Aí a situação, aí o caldo engrossa, né, como diriam os mais antigos, né? É claro que assim, depois que a Globo fez esse anúncio, que o Tadeu falou abertamente, foi a primeira coisa, na verdade, que o Tadeu trouxe no programa de ontem, essa comida de rabo, gente. Vamos ser bem sinceros, falar o português aqui. Comida de rabo no Gabriel. Ele começou com essa de não, você precisa falar que eu não tenho, que blá 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 e não sei o que. E os dois estão ali, nossa, mas o que aconteceu? Será que entenderam errado? E é aquilo que a gente já imagina, né? Provavelmente eles já mudem o comportamento. A história da cotovelada, hein, cara? Esqueci de citar isso, hein? Teve a cotovelada. Falou da cotovelada, que ele é da cotovelada na cara dela e sei lá o que. Gente, sim. Gente, pode... tá brincando. Tudo bem, podia estar brincando. Mas, gente... né? Tem que ter um pouquinho de noção. É um programa de televisão. Você tá ali no dia a dia, mas é um programa de televisão. Então tem que medir o que você vai falar. E claro, mano, tu tá num relacionamento de uma semana com a mina e tu vai falar que vai dar cotovelada dela. Que liberdade é essa? Que loucura, cara. Eu de verdade fico sem conseguir entender em que ponto que isso vai parar. É verdade. Eu acho que
como você falou, né? Acho que vão controlar depois disso. Ele vai dar uma controlada depois dessa fala do Tadeu. A gente tem até aqui uma aspas, né, que foi justamente o que o Tadeu falou, ó, abre aspas. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre o Gabriel e a Bruna, vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Aí ele falou, eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Bruna falou que era o homem da relação. Gabriel disse, mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar pra vocês, disse então o Tadeu. E logo no começo do discurso, ele reforça aqueles comentários que os próprios brothers fizeram, os outros brothers, não a Bruna e o Gabriel, falando sobre esse relacionamento, como eles eram tóxicos. O próprio cara de sapato, né, falou sobre isso. Teve outro participante ali também que falou a respeito disso, acho que foi o outro Fred, né, o Fred jogador ali, que comentou a respeito disso. Então a Globo já tá de antena ligada, e isso é importante também. E agora que o Gabriel levou essa comida de rabo ao vivo, a gente imagina que ele vai se fazer de coitadinho. Ah, porque eu fui criado por mulher, porque não sei o quê, que geralmente é o que acontece. Quem né? me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Tradicionalíssimo, né? A família dele já soltou uma dessa, hein? Já soltou uma dessa nas redes sociais, falando que ele não é assim, sei lá o que, quem conhece ele sabe. Mas assim, não vou nem perder nosso tempo aqui lendo essas notas que mandaram, porque a gente vai ver aí no decorrer do jogo se ele realmente vai mudar, se ele realmente vai entender, ou se vai continuar com essas, né, com essa relacionamento tóxico velado aí que a gente vê. Mas vamos falar do paredão? Bora falar do paredão, então vamos rodar aqui o nosso papo da fofoca, porque paredão está formado, nós temos duas duplas, como já foi adiantado aqui pra vocês, Fred Nicásio e Marília, e a Kay e o Gustavo. Rolou então a indicação, né, do líder, teve votação, tudo como manda o figurino, porém essa eliminação ela vai ser um pouco diferente, né, como a gente já tinha comentado com vocês. A dupla que for eliminada vai para um quadro secreto, onde aí sim o público de casa vai votar quem sai da casa. E aí o outro participante volta na quinta-feira. É isso. Caramba, muita coisa pra uma semana só, né? Eu não entendi. Juro pra você, cara, eu não entendi por que estão fazendo dessa forma. O que é que vai ter nesse quarto secreto? De verdade, eu tô meio perdido, porque assim, queimou os cartuchos tudo, exatamente, né? jogou tudo não lixo. Entendi. Mas tudo bem, vamos lá então. Como que começou a noite? Depois do esporro que teve do Tadeu no Gabriel, claro que foi formado o primeiro paredão, primeiramente com o poder do anjo, onde Aline e Bruno deram aí, né, esse presente para a dupla Amanda e Cara de Sapato. Eles dois acabaram imunizando, os dois meio que chegaram numa tretinha ali, né, o Bruno e a Aline, para escolher quem eles iriam imunizar, mas acabou Amanda e Sapato sendo os dois imunizados, salvos aí então do paredão. Bruna e Larissa, as duas líderes, indicaram Kay Alves e Gustavo para o primeiro paredão. A gente já sabia que isso ia acontecer. A Kay não gosta da Bruna, elas têm uma treta ali, né? Então foi a escolha da dupla. Larissa, inclusive, que não foi tão consultada assim. A gente já tinha falado sobre isso. Inclusive, Larissa que dormiu no chão durante várias vezes. É tonta, né? Vamos falar a verdade, tonta. Larissa tonta. Ganhou a prova do líder, se esforçou com a outra tonta lá da Bruna, e aí se deixa dormir no chão pra menina dormir com o boy. Quer dormir com o macho, minha filha? Vai lá pro sofá, vai pra cama. Cama de líder é pra líder, não é pra deixar a amiga no chão e deixar... Ah, me poupe. Não, palhaçada. Puxado demais. Então, com isso, né, Bruna e Larissa indicaram a Kay e o Gustavo, e a votação da casa se iniciou. Marília e Fred votaram em Gabriel e Paula, e aí, gente, foi uma chuva de voto no Gabriel e na Paula. Sara e Gabriel, César e Domitila, Christian e Marvila, e Kay Alves e Gustavo votaram no Gabriel e na Paula. Daí o Fred, Nicásio e a Marília foram votados por Aline e Bruno, Gabriel e Paula, Fred e Ricardo,
Amanda e Cara de Sapato e MC Guimê e Tina. Como eles tinham voto com peso 2, Fred Nicásio e Marília acabaram indo para o paredão. Então a gente percebe que só duas duplas foram votadas, né? Que foi a dupla do Gabriel e Paula e da Marília com Fred Nicásio. Com isso, Fred Nicásio e Marília já estavam no paredão quando ganharam o poder de contragolpe e acabaram puxando Gabriel e Paula para disputarem a prova bate e volta. As duas duplas fizeram aí aquela prova ali, né? Que a gente sabe que prova de final de domingo é sempre uma sacanagem. A gente já querendo dormir porque no outro dia tem que trabalhar e tem aquela prova longa, chata, desgraçada. E aí acabaram os vidraceiros se salvando, né? Então Fred e Marília foram... ou melhor, Fred, Marília, Kay e Gustavo foram pro paredão definitivamente. Então, essas duas duplas estão disputando quem vai pro quarto secreto, e de lá, a dupla que for pro quarto secreto vai abrir uma nova votação já na terça-feira mesmo, né? E na quinta-feira, um deles dois vai ser eliminado. Olha, foi em tempo, né? Porque o Gabriel por muito pouco não foi pro paredão. Ele foi um dos mais votados, a dupla dele foi uma das mais votadas, né? Ele e a Paula ali. Porém, entretanto, todavia, na hora da dinâmica, ele foi o que montou mais rápido os quebra-cabeças. Eram 3 por participante. Então, a dupla ali do Fred Nicásio foi indicada pra, né? Ir com Deus ali pro paredão mesmo, tá? Então... a porcentagem, muita gente estava falando até em grupos assim, que o Fred poderia ficar por gerar entretenimento. Porém, segundo a enquete preliminar do UOL, não é isso que a gente tá vendo. Inclusive, logo logo a gente vai lançar aqui na nossa comunidade do YouTube. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e abrindo a aba do canal, lá na aba de comunidade, tem as enquetes, tem as interações que a gente faz com você. E ainda hoje a gente vai abrir perguntando quem que você quer que deixe, qual a dupla que você quer que deixe o BBB, e no final do programa da madrugada, né, do programa depois do jogo da Discord, a gente repercute a porcentagem. Mas vamos então com a porcentagem do UOL, aqui ó, Gustavo e Kay Alves, 27,63% dos votos, contra o Fred Nicásio e a Marília com 72,37%, e a enquete perguntava quem que o pessoal quer que saia, né? Isso, qual a dupla que você prefere que saia? Então a gente percebe aí que Marília e Fred Nicásio são os favoritos para deixar o programa, e aí a gente fica na dúvida, quem vai sair? Vai ser a Marília ou o Fred Nicásio? Que aparentemente Gustavo e a Kay Alves estão salvos, porque a gente vê que tem uma... nossa, 72%, gente. É muito? É muito voto. É muita gente, ó. Quase, na verdade, o triplo ali de votos entre a Marília e o Fred contra o Gustavo e a Kay Alves. E é aquilo, né, gente? O Fred Nicásio, no caso, ele tende a ser o eliminado justamente por essa polêmica toda que ele tá se envolvendo, e por ele gera entretenimento? Ao meu ver, não. O que a gente vê... eu acho que gera. Eu acho que não. Porque qual é o entretenimento que ele gera? A gente só viu ele biscoitando, ele falando mal das pessoas. Mas assim, ele não gera treta dentro da casa. Discórdia. Cara, eu acho que tem uma chance muito grande do Fred e da Kay Alves, porque eles dois se juntaram para fazer frente ao grupo da Bruna, aquele outro grupo, porque eles são os mais falantes, digamos assim. O Fred, ele pode realmente ser uma pessoa muito equivocada em várias coisas, mas ele não é planta, né? E a gente vê que, por exemplo, o Cowboy, a Marília, eles são bem planta, né? Então a gente percebe que se o Fred continuar, tem mais chance de gerar um entretenimento do que os outros. Mas o que eu sempre falo é aquilo, o que a gente acha nunca é o que vai acontecer. O público sempre vai preferir tirar aquelas pessoas que são mais polêmicas, exatamente por analisar que aquela pessoa ali não é tão positiva assim pro jogo. Eu acho, ao meu ver, que o Fred não merecia sair nessa primeira semana. Eu acho que o Gustavo, que é pra quem não sabe, é o cowboy, o que tá namorando com a Kay Alves ali, né? Os dois estavam em dupla, depois começaram ali um relacionamento meio louco. Ou a Marília, que também tá bem apagada no jogo, mereciam sair mais do que a Kay, mais do que o Fred. Mas é isso, eu acho que quem deve sair deve ser o Fred Nicásio, porque ele gerou em boa parte do público esse ranço.
É verdade, um ranço que tá instaurado, a gente já falou sobre isso aqui no programa. Pelo menos o meu ranço ele já tem, por conta de todos esses comentários importunos, né, que ele acabou fazendo, não só por conta das enfermeiras, enfim, mas outras coisas que ele poderia ter guardado pra ele, ó. Tá aberto então na nossa comunidade, qual dupla você quer que saia do Big Brother Brasil 23? Gustavo e Key Alves ou Marília e Fred? É só você clicar aqui embaixo, aqui ó, embaixo, tá na logo do canal, arrasta pra aba de comunidade e lá tem uma enquete pra você votar, tá certo? É grátis, se você não tá inscrito ainda, se inscreve e acompanha os nossos vídeos anteriores. Antes da gente encerrar, temos mais uma bomba! O que acontece? Depois de toda aquela pataguada que a gente viu durante o programa ao vivo, rolou uma confusão entre a Key Alves, que olha, a Sara não perdoou ali, né? Na verdade, a Sara ouviu e a Key não perdoou. A gente percebe aí que a Key se viu emparedada e enlouqueceu, fez um desabafo aí contra a Sara Aline após, na verdade, né, aquela votação e após também a prova bate e volta. Ela se mostrou revoltada após a indicação pro paredão junto com o Gustavo pelas líderes, né, a Sim. Bruna e a Larissa. Ela fez o desabafo na madrugada da segunda-feira e fez acusações contra a dupla oponente e falou que vai tirar satisfação com elas. A gente sabe que a Key e o Fred estão prometendo que nesse jogo da discórdia vai rolar muita treta. Esperamos. Eles falando que vai abrir muito jogo. A Key contra o Gustavo, ou melhor, contra o Gabriel e contra a Bruna. E o Fred Nicásio também falou sobre atacar aí esses dois. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas ela desabafou com a Sara Aline, falou sobre a justificativa que a Larissa deu, né, sobre ali não ter abertura para conversar, falou sobre toda essa situação. Então, assim, chamou a participante de mentirosa, deu o dedo na cara e falou, mentirosa. Ela fez esse desabafo com a Sara Aline, mas ela estava chamando de mentirosa mesmo a participante que indicou ela, né, a Larissa, ao paredão. Então a gente espera que hoje role bastante treta, porque a gente sabe que segunda-feira é noite de treta, e como eu já falei, noite de tretas hoje, depois do jogo da discórdia, a gente vai estar aqui atualizando vocês sobre todas as baixarias que vão rolar. E não parou por aí, Daniel, porque a Key, ela simplesmente resolveu deixar uma mensagem ali naquele feed do Big Brother, onde ela dizia o seguinte: obrigado, Gustavo. O que ela falou? Obrigada por me respeitar. Te adoro. Então ela mandou essa mensagem ali que deixou, claro, a Bruna chateada, porque é uma mensagem que é claramente uma faísquinha aí que ela colocou na treta entre Gabriel e Bruna. Por quê? Porque essa acusação de relacionamento tóxico chega num dia e no outro dia ela agradece ao Gustavo por respeitar ela. Então isso aí gerou uma dor de cabeça, digamos assim, entre os brothers. Clima tenso entre os brothers, Daniel. É verdade, clima tensíssimo entre os brothers. Hoje a gente vai ver então esse jogo da discórdia, que o pau tá quebrando lá, meu amigo. E logo depois do BBB a gente volta aqui ao vivo pelo YouTube pra conversar com você e te trazer todas as últimas informações do que rola na casa mais vigiada do Brasil. Então se você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e vai lá na nossa aba de comunidade pra votar quem que você quer que saia, tá? Quem que você quer que deixe o Big Brother Brasil, tá? Gustavo e Key ou Marília e Fred? A gente publicou 2 vezes a enquete, produção? Na falta de uma tem duas, né? Na falta de uma tem 2, mas vai lá, vota e se inscreve aqui no canal. A gente volta já, depois do BBB, ao vivo. Obrigado pela companhia da sua audiência, até mais tarde. Anota aí, volta, hein? Depois do BBB. Volta. Tchau. Tchau.